iniciar, hein, pessoal? Deixa eu mandar o link aqui no grupo. Já vai sentando e se acomodando. Essa live de hoje ela vai ser um pouco mais curta. Até no máximo eu vou tentar não passar das 20 horas. Porque eu tô desenvolvendo um projeto aqui. Que depois eu vou ter que dar continuidade de um cliente aqui. Como eu me comprometi com a live todo dia, então tem que cumprir. Mas vamos lá, pessoal. Vou esperar um pouquinho aí pra gente iniciar, bater um papo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Eularinda. Marília. Quem que tá aqui, que já tá lendo o livro, que já leu, se já quiser soltar alguma pergunta pra gente já iniciar um bate-papo. Quem já tá com o livro aí, que já leu algum capítulo, já tá com alguma dúvida, pra gente já ir iniciando aqui algum assunto. Boa noite, Mandrake. Ametista, boa noite, seja bem-vinda. Hoje, para quem tá entrando, vamos bater um papo rapidinho aqui. A gente costumou passar passou as 3 últimas lives, a gente passou de 1 hora. E eu ainda tô para publicar as lives, que tem gente pedindo a gravação. Eu não consegui porque o TikTok não deixa publicar vídeos acima de 1 hora, então eu ainda tenho que editar essas lives, dar uma reduzida, cortar algumas partes para poder publicar. E nisso eu já fui me planejando também de como fazer essas lives, né? Para poder conseguir colocar na minha rotina, porque eu não gosto de me comprometer com nada que eu não possa cumprir. Então eu vou me comprometer de segunda a quinta, todo dia 19h19, de segunda a quinta, as lives, porque aí depois, né, de quinta-feira eu pego as gravações, edito todas elas ali, corto algumas partes e publico para quem não assistiu, para poder ter acesso às gravações das lives. E também eu consegui conciliar com meus outros projetos. Hoje mesmo eu estou desenvolvendo um projeto importante aqui. Parei agora para a gente poder bater um papo. Depois vou dar continuidade. Mas quem aqui que já leu o livro, está lendo o livro, está esperando o livro? Porque aqui, né, para quem está chegando e que não sabe, a gente fala sobre os princípios herméticos do livro O Kybalion, né, que são as 7 leis ocultas do universo.
as leis que regem tudo, que vai desde o micro ao macro. É a lei que funciona desde um átomo até uma estrela. Então está em tudo, né? E o universo ele não é caótico, não é um caos, né, desordenado. Existem leis, que são leis que regem tudo. E quando a gente compreende essas leis, a gente tem domínio da nossa vida e de tudo à nossa volta. Eu até publiquei um vídeo hoje falando, de fato, ali, que isso aqui pode ser uma arma nas mãos erradas, porque você tem acesso a um conhecimento que você fala direto com o inconsciente, porque o nosso inconsciente, ele é regido por essas leis, mesmo você querendo ou não. Como eu falei ontem na questão do princípio do ritmo, né, que é uma lei, é a quinta lei hermética, que diz que tudo que vai para um lado tende a ir para o outro na mesma proporção, que isso é uma lei, é a lei da onda, um ritmo, tudo sobe e desce, tudo tem seus altos e baixos, esse é o ritmo. E que ninguém pode sair fora desse ritmo, ninguém fica feliz o tempo todo e ninguém fica triste o tempo todo, existe um ritmo. Só que quando a gente aprende a surfar, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que querer anular o ritmo, a lei, até porque você não destrói nenhuma lei, porque é uma lei espiritual, uma lei divina, universal. O que a gente faz é aprender sobre ela para surfar nela. Então até passei algumas dicas ontem, falando a respeito de modos de você não ser tão afetado por esse princípio, né? Porque quem nunca, né? Que tá muito feliz, né? Teve ali um grande momento de prazer e logo vem uma tristeza, né? Depois de um tempo, às vezes até no mesmo dia você tem aquela tristeza profunda, fica para baixo e aí você não sabe, pô, tava tão bem, né? Poxa, aconteceu isso e de repente aconteceu alguma coisa que deu tudo errado. Mas não, é o princípio do ritmo. E aí quando você não entende, você fica como um tronco em uma árvore, né? Você não tem controle. Você deixa apenas a vida te levar. Aí é uma onda, uma cachoeira, uma correnteza te levando. Agora, quando você aprende sobre as leis, é como se você virasse um surfista, né? Na onda do universo, como se virasse um nadador. Você escolhe que direção você vai de acordo com o princípio. Você surfa nessa onda para te levar em direção aonde você quer chegar, né? Eu até li um trecho, eu fiz um vídeo falando aqui, né? Que aqui no livro, por exemplo, essa parte aqui da página 196, que diz que os sábios, eles servem no plano superior e governam no inferior. Obedecem às leis que vêm de cima, mas no seu próprio plano e nos que são inferiores, eles governam e dão ordens. E assim fazendo, formam uma parte do princípio sem se oporem a ele, ou seja, os sábios, aqueles que dominam a si mesmo e conhecem as leis, eles governam os seres abaixo, que estão nos planos inferiores, né? Seja de várias formas. Por isso que eu falei que nas mãos erradas a pessoa pode manipular os outros, mas aí é você que escolhe se vai usar isso para o bem ou para o mal, porque é uma arma, é uma ferramenta. Então você pode governar para o bem, sendo uma liderança que conduz para algo bom, ou pode usar para o mal, vai de cada um, que manipula as pessoas para um bem próprio, para um interesse egóico, ou simplesmente para manter a pessoa aprisionada, para se alimentar da energia dela, porque todos nós somos uma bateria, né? Nós somos uma bateria divina, né? Somos uma bateria energética. E quem tem acesso a esses conhecimentos, né? Principalmente, né, antigamente, né, ordens secretas e tudo mais, eles sabiam disso e não queria que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, porque, né, quanto mais gente ignorante, mais fácil é de controlar. E aí a pessoa que controla, ela se alimenta dessa energia. Principalmente a gente sabe, né, quem é que gosta muito de se alimentar do medo das pessoas? Coloca medo, não faz isso que vai acontecer aquilo e não sei o que tal. Vai mantendo a pessoa num medo, ao invés de libertar ela para ela ativar o poder dela. Você tem que ter o seu poder próprio, domínio próprio. É claro que você tem um livre-arbítrio, tem as consequências de cada ação, que é uma lei também de causa e efeito. Toda causa gera o seu efeito, tudo tem consequência. Mas só que você tem que saber das consequências e assumir se você quer ou não. Tipo, eu aceito passar por isso e eu assumo as consequências. Mas não baseado num medo irracional que não faz sentido e que te aprisiona, que te deixa drenado, que te paralisa e você deixa de fazer várias coisas por medo de algo que talvez nem exista.
Então, o livro, ele, né, nos traz clareza sobre esses princípios. E aí me diz aqui, quem aqui já leu o livro? Quem já está entendendo alguma coisa dos princípios? Quem tem dúvida? Manda aí umas perguntas aí para a gente já ir conversando um pouco a respeito. Comprei o e-book da edição comentada, Marília. Perfeito, Marília, é isso aí. Eu sempre recomendo aqui, pessoal, o livro físico. Apesar de eu ter o PDF, eu mando para quem não tem, tá? Você que está chegando agora, você quer conhecer os 7 princípios herméticos, as leis universais? Eu mando esse e-book, não tem problema. Mas eu não recomendo a leitura de e-book. Você não consegue se conectar lendo e-book. Leitura, seja de qualquer livro, é físico, para você se conectar de fato com o conhecimento, porque isso aqui de fato é magia, sabe? Porque afinal, as folhas, elas são feitas do quê, né? Vem da árvore. E isso aqui carrega uma energia, e você está acessando a mente de alguém do passado. Isso é uma viagem no tempo. E quando você cria uma ritualística de leitura, você viaja, a sua consciência de fato ela viaja no tempo e acessa a mente de quem escreveu o livro, e ele começa a conversar com você. Só que não é de qualquer jeito, não é simplesmente ali, né, um PDF ou só colocar um audiobook escutando enquanto faz outras coisas. Não, isso você faz, beleza, você faz com um podcast ali, alguma coisa, uma conversa ali, até aqui mesmo, né? Você deixa ali enquanto você faz outras coisas e a gente está aqui batendo um papo, beleza, mas você quer se aprofundar, você quer ativar o poder mesmo, você quer fazer magia e sentir ela acontecendo na tua vida, ritualística. Por isso que você quer estudar de fato, separe todo dia um mesmo horário, prepara um ambiente, né? E tira um momento só para isso, é um momento seu, com um livro. E aí você vai sentir a diferença, aí você vai ver as coisas se abrindo, porque você viaja no tempo, né? Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo ensinando uma técnica de fato de você viajar para realidades paralelas. Hoje em dia eu vejo muita gente falar, colocar até nome nisso, que chama de shifting, né? Que é você acessar realidades suas paralelas, né? Porque todas as realidades elas coexistem aqui. Só que só essa realidade que se manifesta, né? A nossa realidade física, ela é o ponto de colisão de todas as realidades que existem e a gente manifesta aqui. Então, como que a gente viaja nas realidades paralelas? Não é o corpo que viaja, é a consciência. A sua consciência, existem técnicas que você viaja para o passado e para o futuro ou para realidades paralelas que você já está vivendo, talvez a vida que você queira ter aqui. E aí você faz o quê? Você acessa o quê quando você faz essa viagem? Aí existem várias técnicas de meditação, né, e outros meios de você acessar o quê? Você acessa o estado vibracional, como já diz aqui no princípio de vibração. Existem milhões e milhões de estados entre a matéria e o espírito. Ou seja, esses milhões e milhões de estados são as realidades paralelas e as outras dimensões, que já existe um eu seu vivendo uma realidade que você gostaria de estar vivendo aqui. E uma das técnicas, eu vou até falar aqui bem simples, uma das técnicas de acessar uma realidade que você deseja viver é simplesmente através de outra pessoa. Cada pessoa aqui é um portal direto para uma realidade paralela sua. Porque cada um de nós somos um universo. Cada um de nós aqui somos um universo paralelo. Apesar de todos nós sermos um, mas a gente se separou de forma individual. E cada um de nós criou um universo paralelo, né? Isso já é até Kabbalah, já é até mais complexo, mas cada ser quando nasce um universo junto. E toda essa informação está nesse universo. Então você consegue viajar entre as realidades e acessar uma informação, e é assim que muitos gênios fazem, cientistas que descobrem coisas, Nikola Tesla, Albert Einstein, Isaac Newton, eles acessaram camadas da consciência de outras realidades e trouxeram um conhecimento ali do futuro. Só que, claro, é um conhecimento que vem codificado. E é por isso que você precisa desenvolver o intelecto para você fazer o quê? Para você traduzir aquela vibração, aquela frequência, porque ele não vem de forma lógica, ele não vem simplesmente ali tudo detalhado por escrito. Não, ele vem uma vibração. Você, quando desenvolve o seu aparato intelectual junto com a tua glândula pineal, você aprende a decodificar essa informação e aí você faz o quê? Você escreve, aí você traduz para a sua língua.
Então existem várias formas de você acessar essas realidades e trazer para a sua. Você traz aquela energia, aquela vibração, e aí você muda a sua realidade. Aí você muda o quê? A sua percepção da realidade, e isso começa a se manifestar aqui. Porque essa realidade é o reino manifesto, né? É o reino de Asiá, que na Kabbalah chama de Malkut, que é o reino da manifestação. Tá? E aí por que você precisa estudar o Kybalion? Porque o Kybalion são os ingredientes. Se a gente fosse separar, fazer uma analogia para ficar simples aqui, ó, as 7 leis são os ingredientes do bolo. Você quer aprender a fazer bolo? Você tem que aprender quais são os ingredientes base de qualquer bolo. Todo bolo vai ter os seus ingredientes base, certo? Farinha, ovo, leite, enfim, vai ter lá os ingredientes. Mas o bolo, como você vai fazer o bolo, como vai ser ele, qual vai ser o sabor, qual vai ser o formato, qual vai ser o tamanho, você que vai definir. E aí é onde entra as técnicas e os métodos. Então o Kybalion, os princípios herméticos é o quê? Os ingredientes base. E sem a base você não faz nada. Aí você fica aí que nem segue em tiroteio e fica igual um tronco num riacho perdido. Agora, sabendo a base, beleza. Sei as bases, eu já sei as leis. E agora, como eu uso? Aí é onde a gente vai avançando em outros conhecimentos. Ó, vou mostrar agora outros livros, por exemplo. Depois que você lê isso aqui é o primeiro. Depois você lê isso aqui, ó. Corpus Hermético. Tá? Corpus Hermético é mais avançado, mas se você ler ele direto, é aí que você não vai entender nada mesmo. Se já é difícil você entender o Kybalion, se você não lê nenhum Kybalion, você não consegue entender nada do Corpus Hermético. Aqui tem chaves mais poderosas e profundas de criação da realidade, de como tudo foi construído, né, e como que a gente pode fazer parte disso. Porque aqui mostra, né, aqui revela que nós fazemos parte também de tudo isso e que inclusive nós podemos criar deuses até, inclusive. Nós criamos seres, entidades, nós manifestamos realidades, nós criamos universos paralelos a todo momento. A todo momento, seus pensamentos, suas emoções estão criando realidades e seres, sem nem você perceber. Por isso que é importante você saber sobre isso, porque às vezes você não está conseguindo manifestar as coisas que você quer, você se sente preso, você se sente drenado, você sente que as coisas não saem como você quer, ou você sente que você está fazendo coisas que nem é o que você queria. Por quê? Porque talvez você criou ou abriu portais que tem seres conduzindo aí dentro ali do seu sistema nervoso. Né? Então, assim, é muito sério isso. Por isso que você tem que aprender primeiro entender a base para se proteger e depois você mesmo cria o teu próprio universo, você cria os teus próprios seres, você cria, né, a sua própria egrégora de energia. Né? E muitas organizações, muitas entidades, elas sabem como criar isso e utilizar dos seres humanos, né, como bateria para dar vida a muitas coisas que os olhos não veem. Então, isso aqui seria um segundo livro depois desse. Leu, entendeu os 7 princípios, que é a base? Aí beleza, agora eu quero aprender a fazer os bolos, tal, Corpus Hermético. Aí depois o outro, ó, mais avançado ainda, que aí entra na Kabbalah, ó. Olha o tamanho desse livro. Kabbalah Hermética. Ó, tem mais de 1000 páginas aqui, ó. Esse livro é lindo, olha isso aqui. Todo ilustrado. Isso aqui já é para transcender mesmo. Aqui, ó, fala da árvore da vida, que são as Sephirotes de manifestação, né? Cada esfera daqui, ó, provavelmente você deve ter visto aí, né? A maioria das pessoas em algum momento já viu a árvore da vida ou a geometria sagrada, né? Que fala sobre a manifestação matriz, né? Cada esfera representa uma dimensão de energia divina que vai emanando e descendo e subindo aqui, criando realidades. Então isso aqui já é como se fosse a forma do bolo. Você tem os ingredientes, aqui é a forma. Aí você vai aprender técnicas de criação de vários bolos diferentes, ou seja, de várias realidades possíveis que você pode criar. Então, esse conhecimento ele realmente só era da elite, que nem eu falei no vídeo hoje. Esse conhecimento ele se manteve oculto por muito tempo pela própria elite e porque também esses próprios livros, você lendo, não sei quem já leu aí, tá falando um livro para não compartilhar com a massa esse tipo de conhecimento, não compartilhar, que chama de profano, não compartilhar isso com os profanos. Os profanos é o que? A massa.
São as pessoas que só estão vivendo o seu cotidiano ali, deixando a vida me levar, mas não quer saber de nada. Não questiona a realidade, acha que tudo é besteira. E aí não fala nem compartilha esse conhecimento. Esse conhecimento tem que chegar em quem busca. Você não tem que querer... Inclusive, é uma dica aqui. Não queira falar disso com ninguém próximo teu, família, amigos. Olha o que eu conheci, você precisa descobrir isso. Porque às vezes você vai ser ridicularizado e isso vai tirar a tua energia. Já falei isso, falo de novo. Não queira compartilhar isso com quem não está no momento. Eu estou compartilhando aqui porque para mim já não me afeta mais. Eu já passei por isso, já estou há mais de 10 anos nessa jornada. Já tentei compartilhar e isso me prejudicou muito. Eu tive um atraso da minha evolução de uns 4 anos. A minha evolução atrasou uns 4 anos porque eu queria empurrar para as pessoas, trazer as pessoas comigo e não dava. E isso me prejudicou demais. Então não faça isso. E o próprio ele fala, não solte pérolas aos porcos. Então é um conhecimento velado. Só que eu sinto essa necessidade de compartilhar porque, você vê, né, tem muita gente que está buscando, que quer, mas é tanta informação que mais as pessoas ficam mais perdidas do que se orientam. Aí fica cego guiando cego, pessoas inventando coisas mirabolantes que nem existem, que só piora. Agora, isso aqui é base fundamental, conhecimento milenar, que existe há mais de 6.000 anos. 6.000 anos de registro histórico. Mas se a gente vai mais além, que no meu caso eu acredito, ele passa de 30 mil anos porque dizem, né, que esse conhecimento veio de Atlântida, a cidade perdida de Atlântida, que Tote foi um rei sacerdote de Atlântida e depois ele encarnou no Egito e ele encarnou com todo o conhecimento de Atlântida e aí colocou esse conhecimento todo nas tábuas de esmeralda, que são as pedras antigas, e dali começou a difundir o conhecimento. Então é um conhecimento milenar, base de praticamente tudo que existe. A medicina, a física, a ciência, que eu nem posso falar, né? Tem as palavras lá que eu não posso falar, né? Que eu estou me policiando aqui. Mas é a base de muita coisa. E aí quando você conhece isso, você aprende que infelizmente você foi enganado por muito tempo. Muita coisa é ilusão, muita coisa é mentira. Mas o lado bom é que agora você sabe, agora você escolhe viver da sua maneira e não deixa mais ninguém te manipular, certo? Vamos ver se alguém perguntou alguma coisa aqui, se deixar eu vou falando e bora que bora. Eita, essa palavra eu não podia falar, né? Eu tô aprendendo várias palavras que eu não entendi aqui, tem umas palavras que não pode falar, que eu falei, mas como não pode falar isso na live? Aí ele vai restringindo, tem umas palavras que você fala e restringe o alcance da live, que não faz o menor sentido. Deixa eu ler umas perguntas aqui, pessoal. Deixa eu puxar aqui, deixa eu ver. Ó, Carminha, eu já fui abduzida por alienígena, mas as pessoas riem quando eu falo. Vai rir mesmo, não adianta, porque é uma experiência pessoal, só quem já passou por isso vai compreender. Eu já tive umas experiências semelhantes também, de ver portais, de estar em outros lugares, de fato, eu estar em outro lugar e estar consciente. E você vê outros seres e você quer depois compartilhar isso, mas muita gente vai ridicularizar. Não adianta querer compartilhar isso com quem não está no momento, só vai te prejudicar. Ajuda a ficar rico? Olha, você vai descobrir que na verdade a riqueza está em você, entendeu? Você vai aprender a fazer a riqueza, a manifestar a riqueza. Então se é isso que você busca, você vai conseguir sim, você vai aprender a manifestar a riqueza. Você vai aprender a manifestar a abundância, porque você vai aprender a alquimia. O que é alquimia? É transformar o chumbo em ouro, justamente. A transmutação, chumbo em ouro. E riqueza, você já começa por aí. Riqueza você não ganha, né? Tem gente que, eu vou ganhar na Mega Sena, é até um negócio até meio estúpido, né? Esse livro vai fazer acertar os números da Mega Sena? Você pode acertar, né? Mas você prefere acertar os números da Mega Sena ou ganhar um dinheiro assim do nada? Ou você prefere aprender a fazer o dinheiro, a manifestar o dinheiro, a quantia que você quiser? Porque isso você vai aprender. Você vai se tornar a abundância e a riqueza e você vai manifestar em quantidades infinitas, até o potencial máximo do teu espírito. Aquilo que tiver
capacidade no teu espírito, você vai manifestar aqui, você vai imprimir isso. Porque o dinheiro final, né, o papel, ele é só a manifestação final. O dinheiro, ele é o quê? Ele é uma energia. O papel, ele é só o quê? Um símbolo que representa esse dinheiro. Um dos símbolos. Tanto é que cada país tem o seu próprio papel, que representa o dinheiro. Que, né, em breve nem vai ter mais aqui, né? Vai até tirar o dinheiro de papel, mas o dinheiro é o quê? Uma energia. Quando você aprende a conectar nessa energia da abundância, da prosperidade, aí sim, aí você vai ficar rico, sim. Você vai despertar a riqueza em você e as coisas começam a acontecer e caminhar. Agora você não pode esperar que vai ser sem você fazer nada, né? Que só esperar e as coisas vão acontecer. Você vai ter que agir. Deixa eu ver aqui. Aprendiz. Eu comprei o livro com sua indicação, comecei a ler hoje. Maravilha, isso aí. Você já entrou no grupo? Se não entrou no grupo, me chama no PV para colocar você no grupo, para acompanhar a gente. O grupo é mais para se aprofundar, porque algumas coisas também não pode falar aqui. Aí eu uso o grupo para mandar sinais, mandar as sinalizações, os conteúdos, as lives e se aprofundando também no conteúdo. E também você vai poder acompanhar mais de perto, porque nem sempre a plataforma vai entregar, né? Então ali a gente vai seguindo uma linha cronológica para que todo mundo entre numa mesma linha de pensamento, porque talvez futuramente, né, eu abra ali clube de estudos mesmo, mas só que as pessoas precisam estar numa mesma linha de pensamento e eu vou me planejar ainda de como que eu vou tirar tempo para fazer isso, porque eu tenho outros projetos também, né, tenho outros trabalhos e a gente não pode dar além do que pode, né, que existe até uma lei de troca equivalente. A gente não pode dar nada mais do que realmente a gente pode entregar, porque senão você está infringindo uma lei. E se você entrega mais do que pode ou até recebe mais do que pode, isso te prejudica de alguma forma. Então a gente sempre tem que encontrar a medida certa, a justa medida, para que as coisas não se desalinhem. Quase cai aqui. Aí, ó, Binho. Eu em Maquiavel vi a estratégia de conquista na lei da vibração de Hermes. Pois é. Muita gente usa os princípios herméticos para fazer muita coisa. É o que eu falei. É uma ferramenta. Vai de cada um, vai da sua intenção. O que você quer fazer com essas leis. Quando você aprende sobre elas, você vai poder fazer muita coisa, né? Aí vai da escolha de cada um, do interesse, né? Porque você pode, como fala no livro, você pode sobrepujar seres que estão em dimensões inferiores, certo? Ou seja, você pode tanto os seres daqui, físico, como não físicos. Vocês acham que Salomão fez como? As histórias de Salomão lá. Ele aprendeu as técnicas, ele aprendeu manipular as energias ocultas e sobrepujou seres, né? Então você vai aprender, você pode aprender, só que você tem que saber lidar com isso também, tem que estar pronto. Então, primeiro passo, claro, estudar e aí você vai praticando. Então, primeiro que eu recomendo, aprenda a sobrepujar você mesmo. Porque se você não conseguir controlar nenhuma vontade sua, se você não consegue controlar, por exemplo, nem o que você come, se você não consegue controlar o que você bebe, se você não consegue controlar o que você escuta, se você não consegue controlar a hora que você dorme, que você acorda, se você não consegue controlar se você faz uma atividade física, e se isso é difícil para você, nem tente querer sobrepujar seres ou alguma coisa desse tipo que você vai se lascar. Porque se você não souber controlar nem a si mesmo, quem dirá os outros ou outros seres? Eles é que vão te controlar. Então, primeira coisa, domine a si mesmo. Você tem que ser o seu próprio dominador de si mesmo. Aí depois disso você vai pensar talvez em fazer outras coisas ali, tá? Relacionadas dependendo do teu objetivo. Mas primeiro passo, domine a si mesmo. Se você ainda não consegue realizar as suas próprias vontades, se comprometer e ter disciplina com certas coisas, dificilmente você vai conseguir outras coisas, né? Então, use primeiro os princípios para se lapidar, ativar seus poderes mesmo, para aí sim depois você ir para outros caminhos. Ale, já tentei explicar o eu sou. Tem tudo isso. O eu sou lá de São Germain. Não tente explicar. Você não tem que tentar explicar nada para ninguém.
É perca de tempo e de energia. Você não tem que tentar explicar. Você tem que explicar para quem quer ouvir. Por exemplo, eu estou aqui com quem quer me ouvir. Você acha que eu perco meu tempo explicando algo para quem não quer ouvir? Inclusive, eu vou contar uma coisa para vocês. Minha mulher, minha mulher atual, eu estou com ela já há quase 6 anos. E por muito tempo a família dela tinha um certo preconceito com algumas coisas que eu publicava e tal. Eu até parei um tempo de falar a respeito disso por respeito. Por questão, né, da família, religiosa e tal. Mas eu nunca tentei empurrar isso pra ninguém, de falar o que não. Hoje, por acaso, né, eu tô aqui, criei a conta, já passou dos 10 mil seguidores, tem vários vídeos viralizando e chegou neles. Os vídeos chegaram neles, nos familiares, que são, né, da religião. Só que aí eles estão vendo que muita gente se identificou e aí já começa a ver diferente. Falam, nossa, cara, mas eu até falo bem, esse negócio faz sentido e tal, e aí já vê com outro olhar. Mas eu não tentei empurrar nada pra ninguém. Porque às vezes a pessoa vai te respeitar quando ela vê que, primeiro, você tá usando na sua vida, você tá transformando na sua vida, né? E tá ajudando outras pessoas que querem ser ajudadas por você. Agora, se você acessou um conhecimento, você ainda nem mudou a sua própria vida, você ainda nem colocou certas coisas em prática e tá querendo empurrar pros outros, só vão te ridicularizar mesmo. Agora, mude a tua vida pra você ver. Você tem que se tornar um exemplo. Mude a sua vida. Prospere. Mude o seu estado emocional, o seu, sei lá, né, o seu comportamento, o seu corpo, lapide-se inteiro. Você se torna um exemplo. As pessoas vão sentir a sua mudança energética sem você falar nada. Elas vão querer saber o que você fez. Falam, nossa, mas o que você fez? O que está acontecendo? E vai te conhecer de novo, você vai ser outra pessoa. E aí até aquelas pessoas que tinham preconceito contigo, vai te ver diferente. Fala, pô, mas isso aí realmente tá mudando a vida dessa pessoa. Então tem algo aí. Então você muda, você explica, na verdade, para os outros quando você não tem que explicar, quando você se transforma. Aí sim vão te valorizar e vão te reconhecer. Então, não queira reconhecimento de ninguém, não queira fazer nada para ser reconhecido ou explicar para os outros, eles vão me entender, eles têm que me entender. Não, transforme a si mesmo e você se torna um exemplo vivo. E pronto, e as coisas acontecem. Pois é, a elite usa a massa contra ela mesma. Aí é um bolo, né? A massa, já diz, né? É massa de energia, que é um motor que gira, né? E tritura um monte que está no meio ali, mas mantém ali a engrenagem girando. Então, Binho, posso fazer uma pergunta? Talvez você já chegou a uma conclusão. Hermes existiu ou foi uma escola? Cara, isso é um mistério até hoje, né? Mas eu já tive contato com Hermes e com Tote através, né, de projeções, de gnose e até em cerimônias, né, ritualísticas. E se ele encarnou mesmo, é um mistério, porque nas histórias diz que ele, né, foi um rei sacerdote, depois ele encarnou de novo no Egito, encarnou na Grécia e encarnou como Enoque, né? Dizem que Enoque também foi Hermes. Só que não tem como saber de fato se ele existiu como pessoa ou se era, né, uma divindade mesmo que se manifestava nas pessoas. Eu tenho por mim que ele não foi uma pessoa, que ele de fato é uma divindade, certo? Assim como Cristo, tá? Para mim, Tote é igual Cristo. É um ser divino, é uma divindade que encarna ali, na verdade, através das pessoas e transmite um conhecimento. Porque Cristo é um estado elevado de consciência. Cristo não foi só Jesus. Cristo foi Buda, Krishna, certo? Então, vários outros que já passaram por aqui já foram avatares de Cristo. Então, eu acredito que Hermes e Tote é uma entidade, é uma divindade, e aí teve seus avatares, que inclusive Enoque foi um dos seus avatares de Hermes. Eu sinto isso, eu acredito nisso, né? Que ele não foi apenas uma pessoa, mas sim várias pessoas que encarnou, né? Que, como que eu posso dizer? É que de fato foi um avatar mesmo dessa consciência, dessa sabedoria, porque é a divindade da sabedoria. Hermes Tote é a própria sabedoria, é a divindade da sabedoria. E aí teve alguns que passaram por aqui que se sintonizou nessa frequência e encarnou essa divindade, né? Se manifestou essa divindade, virou um canalizador dela.
E aí esse conhecimento, quando você começa a estudar, você vê que ele está em vários lugares, vários cantos do mundo, em épocas diferentes. Aí você fica pensando, mas como que esse conhecimento chegou nesses lugares e culturas estavam falando de algo semelhante nesses períodos? Não tem como ter sido só uma pessoa, né? Então eu acredito nisso, que de fato é uma consciência, pô, é uma consciência que até inclusive nós podemos acessar. Não na sua totalidade, mas a gente acessa lapsos, né, dessa consciência. Só de, inclusive, de você ler, você está acessando a consciência de Tote. Você está acessando a consciência de Hermes, né? E de certa forma você está encarnando essa energia também em você, ela começa a fazer parte de ti. Começa a fazer parte de você. Então eu acredito nisso, que é uma consciência que sempre existiu e ela vem de tempos em tempos encarnando. E eu acredito que ela, né, retornou agora novamente para transmitir essa sabedoria através de mim, através de outros que estão falando, Hélio Couto, Lúcia Helena, né, e vários outros que vêm falando desse conhecimento. Então eu acredito que essa consciência, ela de tempos em tempos ela volta, né? Talvez ela viaja aí entre outros planetas para transmitir a sabedoria entre o universo e depois ela, preciso dar uma visita de novo lá no planeta Terra, já faz, né, 6.000 anos que eu não apareço, e vai lá de novo e se divide entre pessoas que estão sintonizadas naquela frequência, que são a antena que está sintonizada e baixa. Porque nós somos, né, tipo antenas, frequências. Então, para você acessar uma frequência, uma onda de um rádio, você tem que sintonizar naquela frequência, certo? Então, essas consciências, não só essa, mas várias outras inteligências, elas têm frequências, e aí elas vão acessar os seres humanos que estão nessa sintonia, eles estão naquele canal. Esse daqui tá no meu canal, deixa eu entrar aqui. Assim, né, isso acontece tanto com os acima como os abaixo, os seres superiores e os inferiores, né, os sutis e os densos. Por isso você tem que saber o que você pensa, o que você sente, porque você está sempre atraindo seres de acordo com a sua frequência. Né? Então, qual é a frequência que você mais alimenta? Você vai atrair esses seres, um deles ou vários. Né? Então, eu acredito nisso. Essa consciência de tempos em tempos, ela volta assim como a consciência de Cristo também. Né? Respondi, Binho. O que você achou? Faz sentido? A Nelly, como se preparar para ler o livro? Vi que várias pessoas comentaram que aconteceram várias coisas. Então, vai acontecer várias coisas. Talvez no início não aconteça tanto, você vai entendendo aos poucos, mas o que vai acontecer na verdade é que vai abrir na tua mente, vai abrir na tua consciência, né? Vai despertando a tua glândula pineal, vai descalcificando ela, e você começa a ter uma certa visão espiritual. Não que você vai ver espíritos, né? Vai ver coisas na sua frente, mas vai mudar a tua percepção das coisas. Você vai passar a sentir mais a energia dos ambientes, a intenção das pessoas por trás, né? Talvez aconteça algumas coisas um pouco mais, talvez até sobrenatural. Isso depende também da sua mediunidade. Tem pessoas que têm mediunidade mais aflorada. A minha, por exemplo, eu não sou de ver muito, né? Eu vejo quando eu entro num estado muito alto de hipnose ou em cerimônias, aí eu consigo ver, né? Mas naturalmente eu tenho mais clara audiência, né? Eu consigo ouvir. Às vezes eu consigo ouvir. Cada um tem um tipo de mediunidade. Às vezes você tem uma mediunidade física, né? Você tem sensações físicas, cheiro, né? Gostos. Ele vai dar o quê? Vai aguçar os seus sentidos. Então não é que vai acontecer coisas sobrenaturais. Ele vai despertar, na verdade, os seus sentidos que estão adormecidos. Aí como a gente não está acostumado, né? Aí acaba achando que é estranho. Mas seria o natural. Então como você se prepara? Começa a ler devagar. Não precisa ler com pressa. Se prepara separando um lugar para isso. Cria uma ritualística. Tenha respeito por isso. Leia com boas intenções, querendo acessar o conhecimento para te engrandecer e te equilibrar. E separa um momento para isso. E essa sabedoria, ela vai seguir o teu ritmo e vai te respeitar. Assim como a gente consagra também, quando a gente consagra a ayahuasca, você tem que ter todo esse respeito por essa medicina sagrada. Se você vai com desrespeito, você apanha, né? Que chama até de peia. Então é um preparo seu, com você mesmo, né? Você respeita e aí você acessa. E você começa a estudar e você acessa. E você começa a estudar e aí você vai fazendo o quê? Tem vários vídeos no YouTube, como eu falei,
Galvão, você pode se preparar, por exemplo, pô, assiste os vídeos da Lucilena Galvão, ela fala de uma forma até mais um pouco filosófica, junto com as questões do universo, ela traz uma visão um pouco diferente da minha, mas está conectado, porque o livro ele tem várias camadas. Você pode ir acessando esses vídeos, pode ler enquanto assiste e vai melhorando. Então, o ruim é que, porque quando eu li, eu não tinha praticamente ninguém para compartilhar, ou alguém para me dar um direcionamento ou um guia, e eu acabei me perdendo um pouco no entendimento. Por isso que algumas coisas deram errado, porque eu já queria, primeiro que eu queria trazer para todo mundo, queria falar para os outros, aí começaram a achar que eu estava doido, não sei o quê, e aí comecei a falar dessas leis, e aí vira um caos. Né? Agora você sabendo isso, agora, por exemplo, eu estou te orientando aqui, não queira convencer ninguém de nada, não queira mostrar ninguém de nada, você já está se preparando, só de você fazer isso. Porque isso é um dos piores erros da maioria das pessoas que começam a acessar esses conhecimentos. Querer compartilhar com os outros e trazer pessoas que não estão prontas. Então já começa por aí. Se você já evita essas coisas e vai acessando devagar e com respeito, não vai acontecer coisas ruins. Vai acontecer só coisas boas. Você vai despertar e vai aprender a usar os seus poderes. Aí, ó, a Aline falou aqui, ó. Eu já era espírita. Depois do livro falou muito mais, mas consigo lidar de boa. Então, assim, é de cada um, entendeu? É de cada um, vai depender do seu grau ali também, a sua mediunidade, mas vai desenvolver, cara, é para despertar os teus poderes. Ó, eu abro minha glândula pineal com cerimônia de ayahuasca e também com a sananga. É isso mesmo. Tudo isso são ferramentas, entende? Que estão aqui. Ayahuasca, sananga, rapé, o conhecimento, o livro. A sananga, que perguntarei o que é, sananga é um colírio pro olho, né? Que abre, que limpa, né, os olhos e também te ajuda a despertar, melhorar a sua visão. É como se você começasse a enxergar em 8K. Ah, você estava enxergando em 3D ali, a resolução baixa, né, do celular, e você passa a enxergar em 8K, alta definição das coisas. É, exatamente, Sara. Aí, ó. Muito bom, maravilhoso. Antes só teríamos acesso a esse conhecimento através das ordens secretas. Exato. Só as ordens secretas, só iniciados tinham acesso a esse conhecimento. Mas na nova era, que a gente iniciou desde 1900, no século passado, iniciou a nova era, a era de Aquário. Né? Um novo Aion, Aion de Horus, que é a era da libertação. Né? A era que o conhecimento ele não pode mais ser velado. Isso é uma ordem espiritual das grandes fraternidades. O conhecimento não pode mais ser velado, ele precisa ser desvelado para quem busca. Né? Então, se alguém falar, esse conhecimento é só para quem está na ordem, né? Isso não, que nem até comentaram ali em alguns vídeos, tem muitos já me criticando, né? Falando, esse conhecimento não pode ser liberado assim, isso aqui só os iniciados podem acessar essa sabedoria que para ter as chaves de acesso. E eu falei, não, cara, o conhecimento ele foi liberado, isso é espiritual, essa ordem já foi dada, o conhecimento não pode ser mais velado. É a nova era. Só que, é claro, existem as codificações, os níveis de entendimento para te guiar, mas o conhecimento ele está aí para todos. Não existe mais conhecimento da humanidade e espiritual oculto. Tudo já está liberado. O que você tem que fazer agora? Procurar as boas fontes para você se alimentar, porque o problema agora é o excesso e tem muita coisa que não presta. Então é isso. A dificuldade hoje não é mais não ter o conhecimento, não é mais eu preciso descobrir os segredos. Não, tem até segredos até demais até revelado, né? Tem até segredos demais. O problema agora é o excesso de tudo isso. Como é que eu vou lidar com tudo isso? Porque você não sabe nem a ordem. Você não sabe nem a ordem. Então por isso que eu senti ainda mais essa necessidade, porque eu estava na minha vida de boa, tranquilo, minhas coisas dando certo. Eu falei, depois que eu comecei a ver, porque eu fiquei um bom tempo, eu fiquei quase um ano sem nem entrar em rede social, para vocês terem ideia. Sem nem entrar vivendo a minha vida de boa. E eu não quero saber o que estava acontecendo no mundo. A minha vida tá boa, né? Eu tô fazendo minhas coisas. Enquanto os outros, você viu isso aqui no mundo político, não sei o que e tal. E eu não tô vivendo a minha vida. Aí depois eu fui voltando pra rede social e vendo algumas coisas. Aí eu fiz uma conta do TikTok e eu falei, meu Deus do céu, o negócio tá feio. O negócio tá feio mesmo. E aí eu senti uma necessidade, comecei a ter sonhos e tal, que eu precisava começar a compartilhar esse conhecimento para quem busca.
Então quem busca o meu conhecimento, esse conhecimento ele vai chegar em quem precisa. Não é à toa que eu vim, olha só como que são as coisas. Eu nem sabia usar essa plataforma, nem sabia as regras, como que postava o tal. Simplesmente comecei a gravar e falar e fui publicando e começou a viralizar tudo. Esse vídeo mesmo aqui tem um vídeo que já está quase 1 milhão de visualizações. Né? E eu simplesmente fui postando sem nem entender sobre a plataforma. Então ele vai chegar em quem deve chegar, porque o conhecimento foi liberado. Aí aquilo, você tem quem vai te guiar melhor, vai te orientar melhor nessas sendas desse conhecimento para você ter mais clareza. Mas o conhecimento está aí, para todos. Não existe mais essa só ordem secreta, só os iniciados é que vão ter acesso ao segredo. Não. Você pode ter acesso a um mentor para te orientar melhor. Eu aprendi aqui, Flávio, sobre o Kaibala, as 7 leis e tal. Precisava de uma orientação melhor, precisava de um guia comigo, precisava de um mentor, né, para me guiar melhor. Mas o conhecimento já está liberado. Todos têm acesso, só basta querer. O que é Daimons? Daimons, Daimons tem várias denominações, mas Daimons ele é o seu gênio interior. Alguns demonizaram isso, né? Não é demônio, tá? Daimon, ele é como se fosse o seu eu interior. Ele não é o eu superior, tá? Porque você tem vários eus. O Daimon é o teu gênio, é o teu Jin. Sabe? É aquele que te ajuda a ter, por exemplo, criatividade. Tá? Ele é uma parte da intuição, porque a intuição ela é dividida em vários tipos, né? Então, Daimon é esse teu eu que te ajuda com certas coisas, em conquistar certas coisas, em liberar certas coisas, te ajuda com criatividade e desenvolvimento. É mais ou menos isso, tá? E aí tem vários tipos de Daimons. Eles são seres que estão... Os Daimons é como se fossem seres que estão ali entre... Eles estão abaixo dos anjos, né? E acima dos elementais. Quase isso. Porque você tem os seres elementais, aí você tem ali os Daimons, Devas, anjos, e aí tem as hierarquias de anjos, os deuses... Então os Daimons eles estão mais próximos da gente também, eles estão mais próximos, igual os elementais, né? São seres mais próximos da gente, que a gente consegue contatar, que eles também residem dentro de nós. E a gente consegue desconectar eles para trazer mais informações sobre nós mesmos, né? Então aí a Carminha falou, cuidado com os Daimons. Então, tem vários tipos de Daimons, né? Que nem eu falei. Isso aí é algo complexo, eu nem vou me aprofundar muito. Mas tem vários tipos de Daimon, mas todo mundo tem o seu Daimon pessoal, que é o eu Daimon, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal, já até passei um pouco da hora, falei que não ia passar das 8, já vou ficar mais uns 5 minutos aqui, vou ler só mais algumas perguntas, vou ter que encerrar. Já estou até atrasado aqui para terminar um projeto. Qual foi a coisa mais assustadora que lhe aconteceu depois? Tem um vídeo que eu falei, um trecho, né? Ver luzes e portais se abrindo na minha frente. Foi uma das coisas que mais me assustou na época. Portais se abrindo. Eu acordado e abrindo portais, como se fosse acesso para outras realidades. Aí eu achei que nessa época eu achei até que ia daqui de arrasta para cima, né? Foi isso que aconteceu. Depois de um tempo essas coisas não aconteceu mais. Só depois de consagrações que eu tive outras visões, mas foi mais tranquila. Os orixás estão em que posição? Os orixás, eles estão bem superiores, tá? Os orixás, eles são diretamente associados às sefirotes da Cabala, que são as esferas de emanação. Então eles estão ali bem próximo de Deus mesmo. Eles
ajudam até na manifestação e criação do universo, os orixás. Eles são tipo fundações, os orixás são fundações. São tipo os tronos estelares. Perguntaram ali, eu vi uma pergunta falando, o que mudou na sua vida depois de ler o livro? Mudou tudo na minha vida. Primeiro que minha vida foi destruída em algumas coisas, tudo aquilo não fazia mais sentido. Relações, amizades, trabalho, tudo ficou para trás. Praticamente eu perdi tudo, tive que voltar a morar na casa da minha mãe, porque eu não tinha condição mais nem de me sustentar direito. Porque como tudo deixou de fazer sentido, e eu não estava preparado e não tive nenhuma orientação, eu meio que fui literalmente destruindo tudo. Eu fui destruindo o trabalho, não fazia mais sentido, fui largando tudo. Aí eu tive que voltar a morar com a minha mãe, né? Nessa época. Mas depois, né, começou a vir as coisas boas, porque aí eu comecei a construir as coisas de acordo com o que realmente estava alinhado comigo. Hoje eu tenho uma ótima relação com a mulher mais incrível que eu já conheci na minha vida, que, né, foi praticamente amor à primeira vista, dá até um filme a nossa história, tá? E ela é muito conectada com isso. Então, assim, o universo trouxe, a gente se encontrou também por acaso. Não foi nem por aplicativo nem nada, foi uma coisa do acaso. E estava conectado. E a gente morava até perto e nunca tinha se conhecido. E depois que eu passei por esse processo, a gente se conheceu. E é uma relação maravilhosa. Ou seja, a melhor relação que eu tive na minha vida, com a pessoa que eu estou hoje. Eu construí o meu próprio negócio. Hoje eu tenho 4 fontes de renda. Né, alcancei a minha liberdade financeira, não estou milionário ainda, mas eu tenho a minha liberdade financeira e geográfica e de tempo. Eu posso fazer as coisas na hora que eu quiser, eu me programo no meu tempo. É claro que eu tenho que trabalhar, mas eu posso escolher um dia, por exemplo, hoje, né, vamos programar para não trabalhar amanhã, vou sair, né, vamos curtir, fazer alguma coisa. Eu tenho liberdade de tempo, liberdade financeira, eu conquistei tudo isso, não que eu ganhei isso, eu aprendi a conquistar, eu fui construindo a minha própria vida. Então eu construí, depois desse processo, eu construí uma vida que, assim, eu posso dizer, que a gente sonha, né? Não de ser rico, sabe? Ser milionário, mas uma vida confortável. Você ter paz, você ter equilíbrio, você ter boas relações. E eu construí isso em um período curto ali, vamos dizer, de 3 anos. 3 anos eu já construí muita coisa, né? A gente já tem nossa casa, terreno, negócio, né? Uma boa estrutura, liberdade financeira e geográfica, tanto eu quanto ela. E é isso, e as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Então, assim, depende. Aí o que é bom para você? Porque às vezes você já até tem o sonho de alguém, às vezes você já vive o sonho de alguém, né? Eu sei que a nossa vida hoje é o sonho de muita gente. E assim, eu não me considero, a gente não é assim, né, rico, né? Mas a gente tem uma condição acima de praticamente 90% das pessoas. E assim, a gente não fica olhando para fora e vê a situação das pessoas, mas quando a gente se depara com a realidade da maioria, a gente fala, a gente realmente está no paraíso, a gente vive um paraíso, né? Então, olhar para trás e ver tudo que aconteceu e a realidade que você está vivendo, aí você vê, eu falo, esse conhecimento mudou a minha vida, porque eu sou feliz, eu vivo uma vida próspera e feliz. Ah, não tem mais desafio, não tem mais dificuldade? É claro que tem, sempre vai ter, mas aí você sabe lidar, você tem consciência e você sabe que você está plantando. E você sabe dos efeitos que vai causar, que tudo que você está plantando você está colhendo, né? E por isso agora eu estou pronto a compartilhar, porque eu já estou forte. Porque outra coisa é você querer compartilhar as coisas, querer ajudar os outros, quando você não está no momento, você não resolveu nem tua vida, você vai ajudar os outros, você vai só piorar a tua e a dos outros. Por isso você tem que tomar muito cuidado também com quem te orienta, com quem coloca a mão na tua cabeça. Muito cuidado com quem coloca a mão na tua cabeça. Qual é a vida dessa pessoa? Porque ela manda a energia dela para você. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Porque tanto com quem te orienta, com quem você vai orientar. Porque você tem que primeiro estar bem resolvido com a tua vida, para depois ajudar os outros. É igual aquele negócio do avião, né? Quando fala, qual que é a orientação? Se o avião acontecer alguma coisa, você tem que colocar lá o respirador, o negócio primeiro em quem? É nos outros? Você tem que ajudar os outros e depois você não. É em você primeiro. Ah, o navio. Aconteceu alguma coisa, vai colocar o bote salva-vida, vai colocar em quem primeiro? Em você ou é nos outros? Então, né, às vezes a gente tem muita mania de querer ajudar os outros primeiro. Não é que não deve ajudar os outros, mas a ordem está errada. A ajuda primeiro é você. Depois você ajuda os outros. Então, basicamente é isso.
Cara, o tempo passa rápido. Olha só como que são as coisas, né? Já vai passar uma hora. Eu falei que ia até as 8. Vou ter que encerrar aqui, galera, que já tô atrasado. Mas a gente vai falando, é muita coisa. E é muito gratificante para mim isso daqui, que eu nem vejo o tempo passar. Eu nem consegui ler muita pergunta. Mas, pessoal, ó, eu não prometo fazer live amanhã. Eu vou me comprometer de segunda a quinta, tá? Não vou me comprometer a fazer de sexta. Quando eu estiver tranquilo com algumas coisas, posso fazer de sexta e não sei se vai ser o mesmo horário. Aí eu aviso no grupo. Quem não tá no grupo, me chama no PV. Tem um link também lá na bio para entrar no grupo para saber dos horários. Mas assim, de segunda a quinta, todo dia 19 e 19, tá? Que é um portal cabalístico, inclusive, para quem não sabe. 19 e 19 dá 10, 10, tá? 1 mais 9, 10. Então são 10, 10. É uma árvore da vida falando com a outra. É um portal aqui que a gente tá. E aí, nos outros dias, se der, eu aviso no grupo pra gente bater um papo aqui. Tá bom? E leia um livro e vamos caminhar junto nessa, beleza? Respondendo a última pergunta ali, ó. A igreja... não posso falar isso aqui. Não posso nem falar, ô Samara. Mas sim, tá? Mas eu não posso me aprofundar muito nisso aqui, não. Mas inventou sim. Tem outros seres, mas alguns foram inventados. Como eu falei, o ser humano, principalmente grandes organizações, tem o poder de criar entidades. Mas agora ela existe, né? Depois que ela criou, ela existe. Mas foi criado sim, muita coisa foi criada, tá? Tchau, tchau, pessoal. Vou encerrar. Boa noite a todos. Gratidão e fica com Deus.